E agora eu quero receber aqui no estúdio o Thiago Coutinho, que é especialista em gestão e negócios e que vai nos ajudar a controlar e a saber como lidar aí com os gastos. Thiago, seja bem-vindo ao nosso programa. Obrigado. É muito bom receber você aqui. Obrigado, Larissa. Boa tarde. Para a gente começar esse assunto, já estamos entrando praticamente, em dezembro. Sim. É uma época que as pessoas querem gastar um pouco mais, Recebe 13º, tem os presentes, as compras de Natal, mas em janeiro vem as contas. Como é que a gente faz, Thiago, para não extrapolar? O ideal, Larissa, é manter um controle mais apurado dos gastos mensalmente. Então, eu sei que isso é difícil, devido aos problemas do dia a dia, a correria do trabalho, mas o correto seria que nós conseguíssemos controlar tanto gastos como as receitas e fazer isso mensalmente. Não precisa ser necessariamente diário, mas pelo menos uma vez no mês você sentar e colocar numa planilha ou num papel, mesmo pode ser num caderno, aqueles gastos, as receitas e as dívidas do período, para que você consiga entender melhor para onde está indo o teu dinheiro. Assim você consegue mapear as tuas fontes de receita e despesas. Isso é ideal mesmo? Eu vejo bastante gente que usa esse método, faz a planilha, o gasto do mês, o quanto eu tenho. Isso é viável mesmo? Sem dúvida. Uma maneira de economizar? Sem dúvida. Quando você coloca esses gastos e receitas no papel, você passa a entender melhor a dinâmica, o fluxo do teu dinheiro, Quanto entra, quanto sai e para onde vai. E aí você consegue se planejar e inclusive até prever e reservar uma parte do teu salário para adversidades futuras. Então, o correto seria todos os meses você reservar uma parte do salário, um percentual. Depende de quanto você consegue, 10, 15, 20%, e todos os meses poupar, colocar no investimento para que você consiga, então, usar esse dinheiro de forma mais sábia no futuro. Então, não existe uma conta específica para isso. Eu ganho X, eu preciso poupar tanto. Isso vai de acordo com os nossos gastos. Como que a gente pode pensar quanto poupar dinheiro? Não existe nada engessado, vai muito dos objetivos que a pessoa tem. Então, o correto seria a pessoa estabelecer objetivos de curto, médio e longo prazo. Então, por exemplo, curto prazo seria a aquisição de um eletrodoméstico, troca de uma televisão, de um celular, enfim. Médio prazo, talvez uma viagem. E longo prazo, a aquisição de um imóvel, ou de repente a independência financeira, enfim, alguma coisa que vá ter um valor mais elevado. Quando eu estabeleço esses objetivos, fica muito mais fácil de eu conseguir entender quanto eu preciso poupar para atingir esses meus objetivos. E aí esse planejamento financeiro vai fazer todo sentido. E tem que poupar mensalmente, isso é o ideal? Sim, esse é o ideal. Sabemos que algumas vezes pode ser que isso fuja ao controle, esse controle da poupança pode fugir algum mês ou outro. Porém, é interessante também que a pessoa tenha um fundo de reserva para emergências. Então, o mínimo desejado seria por volta de 3 meses dos gastos que você tem mensalmente. Então, por exemplo, se você gasta R$2.000 por mês, ou a família, ou individual, o indivíduo, você deveria ter aí pelo menos uns R$6.000 na conta, e esse dinheiro, como o próprio nome já diz, fundo de emergência, ele não deve ser mexido a não ser que a pessoa tenha realmente algo muito urgente, um acidente, uma cirurgia, algo que fugiu ao programado dentro do período do mês. Tem que deixar lá esquecido Tem que mesmo, deixar esquecido, na conta, sim. Embaixo do colchão, em qualquer lugar, deixa essa quantia esquecida. Exatamente. 3 meses é o mínimo, 6 meses seria o ideal. E aí, suponhamos que a pessoa fique desempregada, então ela tem pelo menos 6 meses de um colchão ali que ela pode utilizar até que ela se recoloque no mercado novamente. Já garantido, Exatamente. E é importante a gente ressaltar que é importante guardar o dinheiro, ter esses fundos até para conseguir manter, quem tem uma família ou mesmo quem é solteiro, Sem sombra de dúvidas. E esse dinheiro, Larissa, ele não deve ser confundido com
com o dinheiro, com a poupança para os outros objetivos que eu mencionei agora há pouco. É uma poupança separada, só de emergência, e a gente faz uma outra poupança para um desejo, ou para uma viagem, Exatamente. ou para adquirir um bem, seria isso? Exatamente. Você pode ter quantas você quiser. E aí você pode até, hoje, com a tecnologia, você pode até nomear, né, essa poupança aqui. Quando eu falo poupança, eu estou falando de uma maneira genérica. Pode ser um dinheiro que você coloca em fundos, em tesouro direto, em modalidades de investimentos diferentes, né? Eu estou falando do ato de poupar. Então você pode ter diferentes modalidades e você pode nomear elas e falar, olha, essa aqui é para a viagem que eu vou fazer no fim do ano, essa aqui é para pagar as dívidas do início e fim de ano, essa aqui é para o meu fundo de emergência e assim por diante. E até mesmo quem ganha pouco. Às vezes tem alguém em casa que fala, mas eu ganho muito pouco, por isso eu não consigo poupar, eu não consigo guardar dinheiro. Isso é uma justificativa? Não é, de forma alguma. Existe uma sabedoria popular que diz que o segredo da prosperidade financeira não é quanto você ganha, né? Porque eu posso ganhar 20, 30, 40 mil, ganhar muito dinheiro e gastar tudo e às vezes até mais, né? A gente tem o crédito do cartão de crédito, empréstimos, enfim, tem várias maneiras que o sistema financeiro nos oferece que a gente pode usar o dinheiro que não é nosso, né? Então, assim, se eu ganho pouco, eu ganho um salário, R$1.000, R$2.000, mas todos os meses eu consigo poupar, por menor que seja a quantidade, R$100, R$200, a cada novo mês eu vou estar um pouquinho melhor, eu vou estar mais próspero financeiramente, né? Então o segredo é quanto você gasta e não quanto você ganha. Tá vendo, gente? O segredo é quanto você gasta e não quanto você ganha, hein? Já anota aí porque isso é muito importante. E não existe uma porcentagem, né? Eu ganho, então metade do meu salário eu tenho que guardar. Não existe isso. Você guarda, então, quanto você pode. Exatamente. O ideal é que você estabeleça a sua meta. Olha, eu gostaria de reservar 20% do meu salário ou 15% do salário, né? E aí, uma dica muito valiosa é você... Todo mundo tem contas para pagar no final do mês, né? No início do mês, enfim. Então, é muito interessante você pagar a si próprio primeiro. E você estabelece um percentual, 15%, 20%. Quem conseguir poupar mais, ótimo. Quanto mais, melhor, né? Então, você estabeleceu aquele percentual e você tem que ser fiel a ele, tem que ter disciplina. Então, vamos supor que você estabeleceu 20% do seu salário. Todos os meses, quando o seu salário entrar na conta, você já pega aquela parcela referente a esse percentual e já transfere ele para o seu investimento. E aí o restante, você já sabe que todo o restante que sobrou vai ser disponibilizado para pagar as contas, para diversão, para consumo. Vai fazendo, então, bolsas, vamos dizer assim, coisa separada, né? Se paga primeiro, paga as contas e assim por diante, aí vê o que sobrou é lucro, a gente pode dizer assim. Se sobrar alguma coisa ainda, você pode redirecionar para o seu investimento para que ele cresça e você consiga atingir seus objetivos mais rapidamente financeiros, ou você pode consumir, né? Se você está precisando comprar algum bem, algum serviço, por que não? Foi muito bom ter você aqui e espero que você volte mais vezes. Obrigado você, foi um prazer e eu estarei de volta sempre que precisa.